Bom, então na segunda parte deste vídeo, né, o que nós entendemos quando eu digo a geometria de R2? Bom, a geometria de R2 e a geometria de R3. É porque o seguinte, né? Então aqui, digamos que tem duas linhas. Beleza. Então, sobre a recta numérica, ou seja, uma linha, ela está em correspondência com o conjunto dos números reais, no sentido de que a cada ponto da linha le corresponde un número real y a cada número real le corresponde um ponto de uma linha. Né? Uma vez que tu faz isso, né, tu tens criado uma régua infinita. Não é uma régua que está medindo 13 centímetros. Não é uma régua que mide 1 metro. Né? É uma régua infinita. A partir dessas duas réguas, né, tu cria um plano né, aritmético. Tu aritmetiza um plano. E isso é importante. E isso ajuda, sim, porque nós fazemos geometria, né, analítica sobre um plano aritmetizado. Agora eu vou te mostrar, né, o GeoGebra, mas a ideia é que com essas duas linhas, né, por exemplo, eu vou cortar essas linhas pela origem, né, e de forma perpendicular. Então, a uma delas eu vou chamar de eixo Y e a outra eu vou chamar de eixo X, né? Então, uma delas é horizontal e a outra é vertical, né? E a partir desse plano, eu vou estabelecer uma correspondência entre pontos do plano, né, e listas ordenadas de reais. Por exemplo, esse aqui é um ponto de um plano. Olha só, eu tenho criado um plano através de duas linhas que se cortam, né, num único ponto, né, e se cortam de forma perpendicular. Aliás, esse ponto aqui é o P, está perpendicular entre essas duas retas. E a ideia é que a cada ponto desse plano, eu vou pensar nele, né, como sendo uma lista ordenada de números reais. Por exemplo, esse pontinho aqui que está em branco, que estou apontando com uma setinha, esse ponto aí é um ponto do plano, desse plano, formado por essas duas linhas. A esse ponto, eu vou identificá-lo com a lista 00. Se foi uma escolha. Foi uma escolha minha. E a escolha que tradicionalmente os matemáticos fazem. Então, esse ponto de intersecção será a lista ordenada de tamanho 2, 0, 0. Então, esse ponto é chamado de origem, de coordenadas. É o ponto origem, seria 0, 0. E em vez de usar a palavra origem, eu vou usar O. E esse O é a lista, eu identifico esse ponto com a lista 00. E a lista 00 a identifico com o ponto de intersecção entre essas duas linhas. E por isso agora, né, esse ponto O e essa lista 00 se identificam. São os mesmos objetos. Tanto faz. São as mesmas coisas. Beleza? Ok. Então, como é que tu faz, né, para estabelecer essa correspondência entre pontos e listas, pontos desse plano formado por essas duas linhas? Então, olha só, se o ponto tu pega aqui no eixo, né, digamos que tu pegou o pé aí, né? Digamos que tu pegou o pé aí. Então, tu faz o quê? Então, tu chama isso daqui. Se o ponto ficou no eixo, né? Então, a primeira coordenada desse ponto será P1 e a segunda entrada sempre será 0. Quem é P1? O número real que está a P unidades à direita de 0. Uma vez que P fique nessa parte da linha. Né? Então, se o ponto em questão, do plano que tu escolhe, já fica sobre o eixo X, então a segunda entrada sempre é 0, a primeira entrada seria o real que está a
certas unidades à direita ou à esquerda de zero, segundo como tu escolhas o P. Por exemplo, se tu escolhes o P aqui, né, então já tu sabes, a segunda entrada é zero. E essa entrada aqui será as unidades, né, que esse número esteja de zero à esquerda ou à direita. Nesse caso está à esquerda. Então, tu dizes, esse ponto P, né, segundo isso, está x1 unidades à esquerda de zero. Quando me refiro a isso, estou me referindo aqui a zero. Por exemplo, 1. 1 está a uma unidade de zero. O meio está a um meio unidade de zero mais à direita. Raiz de 2. Ela está a raiz de 2 unidades de zero à direita, e assim sucessivamente. Ok? Estou fazendo uma lembrança do que tu faz na escolinha. Isso mesmo acontece, por exemplo, se o ponto do plano que tu escolhe ele no eixo Y. Então, no eixo Y, pontos sempre serão identificados com listas que tenham essa cara aqui. Primeira entrada, zero. Segunda entrada, né? O real que esteja a tantas unidades de zero à direita ou à esquerda. Nesse caso, como a linha ficou paradinha, então tu pode falar acima ou abaixo. Nesse caso, a segunda entrada, né, por quê? Porque esse número real que está a que unidades para cima de zero. Então, isso aqui é positivo. Se o ponto em questão tu pega aqui, o que tivesse pegado aqui, então tu diz, bom, primeira entrada, zero, né? Foi a forma como tu definindo isso, né? Pontos que ficam no eixo Y sempre tem em primeira entrada zero, e a segunda entrada seria que um número que tu tem que identificar. Esse número que é o número que está a que unidades de zero à esquerda ou abaixo, né? Porque a linha está paradinha, e assim sucessivamente. O problema é quando o ponto em que tu escolhe, né, não fica nos eixos. Aí, se não fica nos eixos, como é que eu faço? Bom, então eu vou te mostrar aqui. Vou te mostrar meu computador para que veja, né, como é que tu faz esse tipo de coisa. Beleza. Então, já tu sabe. Por exemplo, se o pontinho tu pega aqui, esse A, né? A ficou no eixo X. Então, a primeira entrada A seria 7, né? Por quê? Porque a primeira entrada está a 7 unidades de zero. Então, 7. A segunda entrada seria 0. Beleza? E se pega aqui, pá. Bom, se pega aqui, tu diz, bom, eu sei que está certas unidades, né, à direita de zero, mas eu não sei, é um número real entre 2 e 3. Tu diz que é um A1. Mas a segunda entrada, eu sim sei que é zero, né? É zero. Pronto. Se o pontinho tu pega aqui pá. Então tu diz, olha, a primeira entrada dele, né? Segundo como foi definido, é zero, né? E a segunda entrada é um número real entre 2 e 3. Mas eu digo que é um número que está a unidades, A minúscula, né? Para diferenciá-la dessa A maiúscula, que está representando o ponto. A unidades de zero. Beleza? Então, portanto, esse ponto aqui tu identifica com a lista A0. Beleza? Ok. Agora, se o ponto que tu escolher não está nem no eixo Y, nem no eixo X, o que tu vai fazer? Bom, tu vai projetar, né? Projeta A no eixo X e projeta A no eixo Y. O que significa projetar A no eixo X? Bom, vou fazer isso aqui, projeção. Eu vou clicar aqui. Pá. O que eu fiz? Concentra-te aqui nessa tela. Eu vou tirar essa tela de 3D. O que eu fiz? Eu desenhei uma perpendicular que vai passar por A e vai ser perpendicular a X. Pá! Né?
esa perpendicular, né, que é paralela ao eixo Y, deve também que atravessar X. E esse ponto de corte aqui, ¡pac! Tu marca esse ponto de corte. Pum. Como esse ponto aqui está no eixo X, esse ponto é um ponto do plano. Esse ponto aqui. Ele se identifica com que lista? Com que lista esse ponto se identifica? Se identifica com a lista que tem primeira entrada, o número real que está a tantas unidades à direita de zero. Eu marquei como XA. E a segunda entrada, zero. Então, eu vou falar, né? Por essa identificação que a primeira entrada de A seria a primeira entrada desse ponto aqui. Então, eu marco e digo que é XA. Beleza? Ok. Então, quem é XA? XA é o P. Vou tirar essa linha aqui. É o P da perpendicular, né? Do segmento de reta de A até a linha X. Beleza? Pronto. Agora, como faço, né, para a segunda entrada de A? Eu quero identificar com uma lista ordenada. Ele nasceu como um ponto, ele é um ponto. Bom, o que tu faz? De A, tu vai desenhar um segmento perpendicular a esse eixo. Pá. Então, tu diz, agora então a segunda entrada de A seria que as unidades, né? O sea, esse ponto aqui. Como esse ponto está no eixo Y, ele se identifica com que lista? 0, 0, e a segunda entrada seria que as unidades, né? Que esse real está de 0. É um número entre 2 e 3. Eu não sei, mas eu chamei de YA. Pronto. E agora eu vou dizer o seguinte, bom, esse ponto aqui se identifica com essa lista aqui, XA e YA, que foi produzida por essa receita que eu disse para vocês. Vamos lá. Eu vou movimentar isso aqui. Esse ponto aqui. O que tu faz? Vamos lá. Então, o que tu faz? Bom, aí tu diz, bom, ele me disse o que tenho que fazer. Primeira coisa, receita. Projeto A sobre o eixo X. Projetar significa desenhar um segmento perpendicular de A ao eixo. Pá! Marco o P dessa perpendicular. E medo aqui, ó. Pá! E marco isso diz aí, esse negócio aí é XA. Sendo XA, as unidades, né? E como está à direita, o número é positivo. XA unidades à direita de zero. É um número real. XA, beleza. Então, a primeira entrada será XA. Agora, para a segunda entrada, tu faz projeta A sobre o eixo Y. Projetar significa desenhar um segmento perpendicular de A até o eixo. Pá, marca o segmento, marca o P dessa perpendicular. E esse P, né, corresponde com um número real. O número real que está a YA unidades. Estou marcando esse número como YA. O número YA que está a YA unidades à direita de zero. Então, portanto, tu dices que A se identifica. Eu vou colocar esse símbolo aqui para dizer que A se identifica com a lista XA, YA. Então, dessa forma, né, a uma lista, a um ponto do plano, tu lhe faz corresponder uma lista ordenada de números reais. Vou fazer outro exemplo. Digamos aqui. Pá. Aqui. Pá, para que não fique tão evidente. Vou marcar aqui. Pá.
Então, parece que... Não, vou marcar aqui. Aqui. Para que fique como se fosse menos 3 menos 1. Aqui. Pronto, o que eu faço? Projeto A em X, já tu sabe o que é isso. Parece que isso aqui é XA, né? Está etiqueta, rotulei o número menos 3, mas o que quero dizer é que a primeira entrada de A seria que o número real que está a 3 unidades à esquerda de 0, mas tu coloca XA como menos 3 porque o número está à esquerda de 0. Beleza? E agora, quem seria a segunda entrada de A? Então, tu projeta. Então, tu diz, aquele número real que está a uma unidade à esquerda de 0, ou para baixo, né? Porque esse eixo está para allí. Né? Então, esse ponto A que está sendo mostrado na tela, tu le faz corresponder à lista menos 3, menos 1, essa lista ordenada. Beleza? Vou fazer outro exemplo. Marquei. Vamos lá. Está marcado. O que eu faço? Primeira coisa, projeto em X. Projetar significa desenhe um segmento perpendicular saindo de A que intersecte o eixo X. Bom, esse número, esse P, né? Esse aqui, esse pontinho aqui, eu marco como XA. É um número, né, que está a X unidades à direita de 0. E agora aqui marco, Aqui projetei A sobre o eixo Y, né? Pronto. Aí marco como YA. Aí digo, é um número, né, que está a YA unidades à direita de 0. Então, portanto, A se identifica. Eu lhe faço corresponder a lista XA, YA. Beleza? Ok. Né? Mas agora, né, alguém poderia dizer para mim, bom, tu começou com pontos, mas eu quero começar de forma oposta, né? Eu quero começar com listas. Como uma lista ordenada de números reais, eu lhe faço corresponder um ponto do plano, né? Eu vou abrir um GeoGebra para que tu entenda o negócio. Então, digamos que tu começa com a lista 1, 2. O GeoGebra já marcou, olha aqui. Então, olha só, eu vou marcar 2, 3. Pô! A essas listas ordenadas de tamanho 2, ele já le faz corresponder pontos do plano. Então, uma coisa natural aqui, ó. 1. Primeira entrada, o que tu vai fazer? Bom, 1. Essa primeira entrada, né, tu supõe ela, né? Eu vou marcar aqui. Ponto objeto. Vou tirar a etiqueta. Bom, 1. Vamos lá. Então, 1 tu diz, bom, o número 1. 1. Esse é o número 1. A partir de 1, tu desenha uma paralela. Que passe por 1 e paralela ao eixo Y. Pronto. Agora marca o 2, mas está em Y. Então, tu diz, bom, marca um ponto objeto. Tira a etiqueta, tira o rótulo. Marco 2. Agora tu vai desenhar uma paralela passando por 2, paralela a X passando por 2. Paralela. Pronto. O ponto de intersecção entre essas duas linhas, né? É esse ponto aqui. Então, esse ponto aí tu marca como ponto A. Esse ponto A, né, é o ponto que lhe corresponde à lista
1, 2. Beleza? Agora, 2, 3. Bom, 2, 3. Peraí. 2, 3. Então, eu faço o mesmo. Pac, 2. Vou para 3. Pac, 3. Pronto. Esse ponto aqui, né, é o ponto que lhe corresponde à lista ordenada 2, 3. E assim sucessivamente. Então, digamos, né, que eu comece com um pontinho aqui, pontinho. E esse ponto aí eu vou chamar de x. Vou nomear e digo x. X. Opa, não dá para... Ah, ok. Então, eu vou fazer assim. Nomear, x. Pronto. Cor, vermelho, estilo. Pronto. X. Eu vou criar a lista x, y. Isso aí está estranho, né? Vai dar erro, eu acho. Bom. Se concentra aqui. X. X é qualquer real. Eu quero formar... eu quero atribuir à lista XY um ponto do plano. Vou ver como que isso se faz. Agora, vou marcar outro ponto aqui e vou chamar de Y. Um número. Y. Cor. Estilo. Pronto. Marquei 2 números. Pronto. Por exemplo, se o x é 0 e y é 0, então a lista 0, 0 eu identifico com o ponto de intersecção entre essas duas linhas, beleza? Okay. Pronto. Agora, pronto, fixei x e fixei y. Pronto. Então, a primeira entrada, né? Faço o quê? Bom, o que eu vou fazer? A lista é 7 e 5, vamos lá. 5. A lista 7 e 5. Eu quero identificar essa lista com um par. Qual par? Então, eu digo paralela ao eixo y passando por 7. Agora, paralela ao eixo x passando por 5. O ponto de intersecção entre essas duas linhas é esse cara aqui. Vou marcar. Intersecção aqui, intersecção aqui. Esse ponto G, né, é o ponto, né, que eu lhe faço corresponder à lista 75. Então, portanto, ponto do plano, esse plano formado por essas duas linhas, e listas ordenadas de tamanho 2 são as mesmas coisas. Então, portanto, você tem aquela coisa peraí. De que esse símbolo aqui diz que a ponto de um plano são listas, e listas ordenadas de tamanho 2 são pontos de um plano, né? Gerado por duas linhas que se cortam no mesmo origem e que se cortam de forma perpendicular, né? É um exemplo de um plano que se cria assim. Então, temos aritmetizado um plano nesse sentido, né? No sentido de que cada par aqui, agora, cada ponto aqui, cada ponto aí é um par, nome e valor. Então, por isso, né, por essa razão, então, olha só, esse ponto aqui, agora é uma lista. Então, pontos são listas e listas são pontos. São as mesmas coisas, né? E isso aí nos permite, né, que nós façamos geometrias, né, num plano, né? E esses planos se chamam planos aritméticos, né? E usamos R2 como modelo aritmético de um plano para fazer geometria analítica. Beleza? Então, muito bem. Isso aqui é resumo, né? Ok. Beleza? Deixo por aí. Sigo no outro vídeo.